Teatro Romano em Mérida, da época da ocupação romana, em torno de 30 antes de Cristo. E aqui a gente vê uma inscrição, de Agripa. Agripa foi um governador romano. Ele tinha várias concubinas. E Pedro, ele foi pregar para essas concubinas de Agripa sobre a castidade. E nelas ficaram feridas em seus corações. Esse é um evangelho apócrifo de Pedro. Tem até no meu livro. E fala que Agripa ficou muito enfurecido com Pedro, porque essas concubinas, após escutar as palavras de Pedro, elas não queriam mais se submeter a ser concubinas de Agripa. Elas queriam ser castas, se tornar castas. E agora você imagina o porquê que Pedro, acabou sendo morto como foi. Imagina você falar de castidade, no mundo romano, onde na alta casta havia muita fornicação, adultério. Esses governadores tinham várias mulheres e de repente as suas concubinas se revoltam contra ele. Infelizmente, Pedro, Paulo, eu tenho também a citação de Tecla no Evangelho de apócrifo de Tecla e Paulo, fala também que Paulo pregava para os jovens casais sobre a castidade, Agora, pregar a castidade para casais, é lógico que ele não está falando se abster da sexualidade, não, se abster da fornicação. Então existe uma diferença muito grande. E isso nos dá a dimensão de como foram perseguidos cristãos, durante esse tempo. Como foi difícil se manter casto, manter ou levar a palavra de Cristo, para esse mundo romano. Não foi fácil, por isso que a gente teve tantos mártires, cristãos no mundo romano. Porque não era algo que agradava a todos, na verdade agradava a poucos, sempre foi assim. O ensinamento da castidade sempre agradou poucas pessoas, mas ninguém quer largar o osso, a fornicação, ninguém quer, poucas pessoas querem uma nova forma de viver, sair da animalidade, e a gente vê essa inscrição aqui, a história viva, acontecendo aos nossos olhos. Interessante. Importante frisar que para entendermos o comportamento sexual do povo judaico-cristão, é fundamental estudar também os textos apócrifos e a tradição oral judaica, pois neles são encontradas muitas citações sobre o comportamento sexual da época. Algo que prejudicou muito a questão do sexo casto no início do milênio, na época de Cristo, foi que o imperador romano da época proibiu os casais basicamente proibiu os casais de não terem filhos, porque eles eram perseguidos, na verdade. Existia uma lei que favorecia aqueles que tinham mais filhos e prejudicava, de certa forma, aqueles que não tinham. E por que isso? Porque a legião romana necessitava de bastante pessoas para formar os seus exércitos. Um exército muito grande, um império muito grande, precisava de muitos nascimentos para fornecer soldados, para suas ofensivas em todos os locais da Europa e da África também. Então, isso prevaleceu no início do cristianismo, no concílio de Nicéia, proibiu coitos reservados, que é o nome do sexo casto em latim, E aí a gente vê a dificuldade dos primeiros cristãos, como eles foram perseguidos em relação a esse tipo de comportamento sexual, porque foi uma continuação, o início do cristianismo nada mais foi do que a continuação
do comportamento dos essênios, que eram castos, como Filon de Alexandria nos relata, né? Mas alguns clérigos, né, como o cardeal Augusto, Santo Antonino, Palude, defendiam coitos reservados, né? A gente vê que alguns clérigos cristãos católicos defendiam coitos reservados até o século XX, né? No meu livro consta todos esses que defendiam essa prática, né? Que viam com bons olhos, né? Mas não era uma unanimidade. A gente vê que tinha essa dificuldade de entender, né? Muitos achavam que todo tipo de sexualidade era pecado, outros já tinham essa outra visão. Então a gente vê essa dificuldade no cristianismo.